movimentou mais de 60 bilhões de reais em 2012. Só que mais da metade desse dinheiro ficou restrito ao futebol. O Lance Legal quer saber, então, como sobrevivem os outros esportes no Brasil. Para responder a essa pergunta, nós viemos a Belo Horizonte para falar do arco e flecha. Como a maioria dos esportes olímpicos, é pouco conhecido, pouco transmitido pela TV e justamente por isso ainda desperta pouco interesse de patrocinadores. O centro de treinamento da Federação Mineira fica logo ali no Mineirinho e é para lá que a gente vai. O Brasil tem 600 atletas de arco e flecha, mas só os 10 da seleção brasileira são profissionais. A equipe nacional foi formada em 2011 com o objetivo de trazer medalhas olímpicas. Conhecido como Masterplan 2016, o programa tem em vista os Jogos do Rio. Daniel Xavier é um desses arqueiros profissionais que já tem no currículo a participação nos Jogos de Londres. Daniel, conta pra gente como que você se tornou um atleta profissional de arco e flecha, um esporte que é praticamente só amador aqui no Brasil. Então, Verônica, o caminho foi muito difícil, né? Eu comecei atirando aqui nos campos da Federação Mineira, muito novo, acompanhando meu pai, aos treinos do meu pai aqui no campo. Comecei a tomar gosto pelo esporte, a participar de eventos nacionais, campeonatos brasileiros, muito novinho, aos 11 anos de idade. E eu fui gostando, que é um esporte que me deu muito autoconfiança, autoconhecimento. A gente tem atletas muito bons aqui no Brasil, só que essa dificuldade da gente ter atletas profissionais, que a gente vai lá fora, a gente vai competir com atletas que estão 8 horas por dia preparando especificamente para o esporte. Era muita desvantagem, vamos dizer assim, para nós. Isso terminou em 2011, quando foi criado o Masterplan 2016, né? Quando a gente teve os primeiros atletas profissionais da modalidade. Tem algum patrocínio? O patrocínio que a gente tem hoje visando fornecimento de equipamentos e mais nada. Então, pra gente já é muita coisa, porque a gente não tinha nada, não tinha outro tipo de patrocínio. Então, esse patrocínio para nós, que o equipamento, apesar de não ser tão caro, mas é essencial para a gente ter um bom desempenho. Agora, em geral, a gente observa que alguns esportes, como o arco e flecha, não tem patrocínio porque não tem a visibilidade. Mas será que não tem a visibilidade, então, porque não tem o patrocínio para formar grandes atletas, para ganhar medalhas e conquistar os torcedores? Também, né? É uma questão um pouco complicada, porque a gente só viveu um quadro até agora, que é o de sem patrocínio. Então, a gente não tem... Está começando um trabalho, né? E a gente espera estar vivendo esse outro lado com patrocinadores fortes, com ajuda. São várias coisas que precisam acontecer e vários aspectos que têm que ser trabalhados para a gente conseguir atletas bons. Isso o mundo inteiro está procurando, está querendo ganhar uma medalha olímpica, não é só a gente. Isso aí tem que ficar bem claro. Então, para a gente ser o diferencial, a gente tem que fazer, pelo menos, dar as condições para esses atletas desenvolverem um bom trabalho. O Daniel começou no esporte por influência do pai. Na família há outros arqueiros, mas como esse esporte ainda não é profissional no Brasil, eles optaram por investir em outras carreiras. Mas mesmo diante da falta de apoios maiores ao arco e flecha, Daniel aposta que agora é seu melhor momento e nem pensa em desistir do sonho olímpico. Agora, você é formado em veterinária, tem mestrado, parou a carreira, que na verdade estava iniciando ainda, para se dedicar ao esporte, por causa dessa oportunidade visando ao Rio 2016. E depois? Eu sempre quis ser um arqueiro profissional, vamos dizer assim, igual todos os garotos aí querem ser jogador de futebol profissional, eu sempre quis ser um arqueiro profissional. E a minha oportunidade surgiu aí. Infelizmente coincidiu com a época de ser um veterinário também, um profissional como veterinário. E a veterinária, como eu falei, eu vou poder exercer o resto da minha vida. E o arco e flecha vai ser só um período. Então agora minha prioridade é ser um atleta profissional, estar nesse meio. E depois de 2016 a gente tem planejamentos de continuar ou no tiro com arco ou na veterinária. Mas o mais importante é o que eu sempre falo, é continuar os estudos, continuar pensando o que você vai fazer depois de separar.
A realização das Olimpíadas no Brasil parece começar a tirar o arco e flecha do completo amadorismo. Resta saber se os investimentos vão continuar após os Jogos do Rio. O Lance Legal parte para Salvador para conversar com um ex-boxeador e hoje deputado federal sobre a luta em busca de apoio privado para o esporte. Normalmente a gente identifica um problema no esporte brasileiro, a falta de investimento, principalmente de empresas privadas. As empresas, infelizmente, ele tem esse pensamento que é patrocinar e investir em um atleta que já dá mídia, até porque eles querem que a marca deles saia na mídia. É difícil, muitos fazem até isso, às vezes salário, às vezes pagam ônibus, às vezes pagam a alimentação de alguns atletas que a gente sabe que é muito pouco para começo, né? Mas é o esporte, né? O atleta ele vive de resultado. Então é difícil, é muito difícil, mas as marcas só quer colar no atleta quando ele já tem resultado. As leis de incentivo, por exemplo, elas estão boas no Brasil hoje? Ainda precisa melhorar? A nível do que era 10, 12 anos atrás, eu lembro que eu fui disputar uma medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos em 95, dormia debaixo de uma arquibancada, onde eu fui medalhista de prata. Há 16 anos o Brasil não tinha medalha, eu ganhei $100 por ter essa medalha. Eu acho que a burocracia tem que diminuir um pouco, tem que realmente pegar os melhores projetos, fazer realmente, ver quem são as pessoas, são pessoas sérias, pessoas honestas. Eu fico muito chateado que o Comitê Olímpico, junto com o COB, deveria facilitar muitas entidades sérias e boas a fazer seus eventos, e eles botam muita burocracia, por isso que o Brasil está como está. Muita gente indo para as drogas, por causa dessas burocracias que acontecem no nosso país. O melhor judoca da Bahia também tem dificuldade para conseguir patrocínios. Maicon França está sempre correndo atrás de empresas que queiram ser parceiras do seu projeto de ser campeão olímpico. Hoje ele reúne pequenos apoios que, juntos, permitem a ele montar sua infraestrutura de treinamento. Eu tenho de manter o patrocínio, fazendo relatórios mensal. Tenho que captar recursos não só para a Maicon, mas também para a equipe, para manter a equipe. Então é um trabalho difícil, né? Todo ano é renovação. O que você precisa fazer para conseguir fechar um projeto e apresentar para uma empresa? Eu faço assim, durante o ano todo, eu sempre mando a notícia para a televisão, Jornal à Tarde, TV Bahia, tudo que é reportagem minha, eu guardo essas reportagens, tiro fotos de todos os eventos, ou mando a pessoa tirar foto, filmo alguns eventos grandes, bonitos, que para fazer um relatório não são num livro, mas também um vídeo. E durante a gente tem pouco tempo para apresentar para o empresário ele é sempre ocupado, então faço 5 folhas e com um clipezinho de 1 minuto. Recentemente, o Maicon passou a ser atleta do Vitória Esporte Clube. Será que essa novidade vai ajudá-lo a conquistar mais patrocínios? O Vitória é um time de futebol, esporte profissional, você vê, hoje está entre os melhores times do país. Então é importante ele estar do nosso lado, para a gente poder captar recursos, a gente ter outros tipos de apoio, como material esportivo, com apoio financeiro em algumas viagens que irão acontecer. Então isso tudo é um ponto positivo para o esporte. O Maicon quer uma medalha olímpica e o Vitória decidiu apoiá-lo, mostrando que o esporte mais rico do país, o futebol, pode, com muito pouco, alavancar outras modalidades e ainda aumentar sua torcida e ganhar visibilidade. O Vitória de Salvador nunca foi um clube só de futebol. Em mais de 100 anos de história, o torcedor rubro-negro pôde acompanhar vários outros esportes. Hoje são 10 modalidades olímpicas, do judô ao basquete, do vôlei à natação. Nós vamos começar a nossa visita pela sede náutica, para conhecer os atletas do remo. Ajuda de custo, equipamento e local de treino
podem parecer pouco diante das necessidades do esporte. Mas o que o Vitória oferece às modalidades olímpicas contribui muito num cenário de escassez de investimentos e patrocínios. Prova disso são as medalhas que as equipes apoiadas pelo clube já começaram a trazer para casa. Eu estou aqui na sede náutica do Esporte Clube Vitória de Salvador e vou conversar com o Dinho, o Anderson Marques, que é campeão brasileiro de remo 400. Ele remou quase toda a sua carreira aqui no Vitória e agora vai conversar com a gente sobre os apoios que ele recebe aqui do clube. Como que é isso, Dinho? A gente recebe apoio do clube em forma de barco, com a atenção do nosso treinador, nosso diretor, nosso gerente de remo, uma ajuda de custo. Mas essa ajuda de custo, dá para viver só do remo ou você trabalha também? Não, a ajuda de custo não dá para viver só do remo. A ajuda de custo que nós recebemos é muito baixa. Dá para a gente poder manter para poder comprar algum complemento alimentar. Eu trabalho atualmente como autônomo. Eu compro e vendo veículos, sou vendedor de veículos seminovos. E o Vitória tem um patrocinador, né? Você já tentou um patrocínio individual, considerando os seus títulos, o seu histórico no esporte? A gente tenta, mas o difícil é conseguir um empresário que venha patrocinar a gente. Não sei se por falta de alguma informação deles, ele não sabe o prestígio que eles podem ter e prestigiar um esporte amador, um atleta do esporte amador. Então, como nós vemos aí, são vários atletas da Bahia indo para outros estados para poder conseguir o patrocínio e ir lá se destacando. Manter a estrutura de um clube não é nada fácil. Captar recursos para estruturar as modalidades é um esforço permanente. Há 3 anos, o Mário Ferrari aceitou o desafio de ser o diretor de esportes olímpicos do Vitória, com a missão de formar atletas e fortalecer o nome do clube. A regra é o Vitória ajudar financeiramente, pagando as despesas básicas de cada esporte, né, uniformes, eu estou falando uniformes não só a roupa, mas toda a parte de estrutura, né? Nós também damos apoio médico, apoio, né, de nutricionista, né? Damos toda a condição e a divulgação que o atleta precisa para ele aparecer e a partir daí poder crescer. E como que é composta a renda do Vitória? E como que esse dinheiro é distribuído entre as diferentes modalidades? Perto de 70% da arrecadação do Vitória vem da receita de mídia e de televisão. Fora disso, nós temos nossos patrocinadores, né, específicos, e também existe a renda dos jogos, né, que também contribui. Praticamente as empresas, empresários não investem em esporte olímpico, esporte amador. Então, basicamente, é o clube que banca todas essas modalidades. E o Vitória faz uso de alguma lei de incentivo para fazer esse apoio? Olha, na verdade nós tentamos. Nós já aprovamos, por exemplo, já no Ministério dos Esportes, vários projetos. Mas só que não aparece empresa, porque tudo vai depender da empresa querer aderir ao projeto e pagar uma parte da conta. E nunca aparecem as empresas. É muito difícil, nós nos reunimos, mas as empresas ainda não despertaram. Agora talvez as coisas comecem a melhorar, porque a Copa do Mundo está mais perto, as Olimpíadas vêm aí. O Daniel, o Dinho e o Michael têm um sonho em comum, a medalha olímpica. E para conquistá-lo, eles compartilham também a coragem e a disposição de continuar apostando no esporte, apesar da falta de apoio e de investimento. Esse caminho já foi trilhado por outros atletas, como a judoca Sara Menezes e o ginasta Arthur Zanetti, que nadaram contra essa corrente e trouxeram surpreendentes medalhas para o Brasil. E há quem diga que em 2016 o cenário será o mesmo, com as medalhas vindo principalmente do esforço individual dos nossos atletas e não do planejamento e do investimento amplo no esporte. Mas de quem deve ser a responsabilidade de fomentar o esporte profissional? Dos clubes, das empresas ou do Estado? O Lance Legal está antenado nessa discussão. O Banco do Brasil é um banco com capital público e capital privado, tendo o Estado brasileiro como seu maior acionista. A parceria do BB com o vôlei é uma das grandes histórias de sucesso do esporte brasileiro. O que levou o Banco do Brasil a enveredar por esse caminho? O Banco do Brasil, ele tinha a sua base de cliente um tanto envelhecida, né? O banco fez uma pesquisa à época
E a média, a faixa etária média dos nossos clientes situava na faixa de 57 anos e meio de idade, o que era considerado uma base envelhecida para a época. E a partir daí o banco começou a desenvolver algumas ações, entre elas essa iniciativa com o esporte. Porque o esporte ele tem alguns atributos que remetem à jovialidade, essa questão da vitória, da vibração. Foi uma iniciativa muito acertada, né? Já são 22 anos de parceria, daqui a pouco, com essa renovação que nós tivemos agora do patrocínio às seleções de vôlei, tanto de quadra, né, como de praia, masculino e feminino, nós chegaremos em 2017, que é o prazo da renovação desse contrato, com uma parceria mais longa no esporte brasileiro. E isso contribuiu significativamente para o rejuvenescimento da base de clientes do Banco do Brasil. Óbvio, né, dentro de um conjunto de ações, mas o esporte contribuiu de forma muito expressiva. Tirando as marcas de material esportivo, o Banco do Brasil ele é lembrado em várias categorias que não temos contrato de patrocínio. E isso é a força de apoiar um esporte que é vencedor, em que há uma estruturação do pensamento, do planejamento e da alocação de recursos. E o retorno, ele vem. Eu vou conversar agora com o Antônio Marcos Lerbach, que é conhecido entre os jogadores como Marquinhos. Ele que foi treinador das seleções brasileiras de base de vôlei durante 28 anos e hoje é supervisor das seleções brasileiras de base. Marquinhos, qual que é a importância de se ter um patrocínio como o do Banco do Brasil no longo prazo para a formação dos jogadores? Eu diria que foi a grande transformação do voleibol brasileiro. Sem o apoio do Banco do Brasil, sem dúvida nenhuma, nós não conseguiríamos chegar onde nós chegamos hoje, dominando o ranking mundial por quase uma década e apresentando um voleibol também transformador. Foi difícil essa negociação de ter o patrocínio para todas as equipes, também as equipes de base, de formação de jogadores? A marca do voleibol brasileiro é a marca do investimento nas categorias de base. Todas as vezes que nós deixamos de lado esse investimento, todas as vezes que nós deixamos de nos preocupar com as categorias de base, o nosso voleibol adulto, daí um tempo, ele sofre com a renovação e, naturalmente, o nosso esporte, como um esporte de alto nível e que visa resultados, ele passa a sofrer com isso. O Banco do Brasil é uma empresa, tem que competir no mercado privado competitivo, mas é uma empresa estatal. A minha pergunta é, o dinheiro do Estado deveria ser investido no alto rendimento? Considerando que a gente ainda tem uma população que não tem acesso ao esporte na sua escola, na sua cidade, como lazer e como ferramenta de educação? Eu verifico o seguinte, uma empresa de mercado, ela tem que vender um produto, né? E o Banco do Brasil tem produtos para ser vendidos, né? Como qualquer outro banco. Eu acho que o dinheiro público ele tem que ser investido publicamente. O que não impede o Banco do Brasil, por uma questão de mercado ou mercadológico, continuar investindo no esporte de rendimento. Mas eu acho que também alguns investimentos devam partir para esse aspecto. Todas as instituições que sejam de economia mista ou sejam realmente públicas, deveriam sim trazer investimentos para esse tipo de formação. Aí, nesse aspecto, eu acredito que nós podemos realmente transformar o país de uma maneira assim, grande, no menor tempo possível e mais, já que nós estamos falando de esporte. Se o esporte estivesse na escola, eu tenho certeza que esse país aqui seria um país, eu não digo de ganhar medalhas, como muita gente se preocupa,
mas seria um país de pessoas super talentosas que estariam no esporte. A Constituição brasileira diz que é dever do Estado aplicar os recursos públicos para o esporte, prioritariamente no desporto escolar. Mas, na visão do jornalista José Cruz, o governo está fazendo justamente o contrário, dando prioridade ao alto rendimento, ao esporte profissional. Investir no desporto escolar, no desporto de formação do caráter dos jovens. É isso que nós não temos hoje no Brasil. Nós temos muito dinheiro público investido na compra do atleta, do esporte, mas não temos na base, na iniciação e principalmente no desporto escolar. O esporte como instrumento pedagógico para a formação do atleta. Conviver com os colegas, conviver em grupo, saber perder, respeitar o líder, respeitar a arbitragem, aprender a legislação. Vamos ter uma Olimpíada, por exemplo, no Brasil, e nós não sabemos o que é a Olimpíada. E as escolas não estão preparando os atletas para dizer o que é uma Olimpíada no Brasil, né? O que é esse movimento que é centenário, né? Hoje, as estatais investem no esporte por uma iniciativa de governo e não por uma política de Estado. Temos recursos de várias fontes, mas não temos uma política de Estado integrada. E o que é isso? Uma política que envolva o Estado, que envolva, a partir do Ministério do Esporte, como grande coordenador, Comitê Olímpico, confederações, federações e clubes. Não existe esse trabalho integrado hoje. Cada um, COB, confederações, federações e clubes, vai buscar recursos nessas várias fontes. Orçamento, lei de incentivo, lei de PIB, vai lá e pega os seus recursos e faz seu projeto individualizado. E nós não temos resultados, temos só 17 medalhas em Olimpíada. Agora, a gente falou aqui do Banco do Brasil, que é uma empresa estatal, mas a empresa compete no mercado e tem essa estratégia de levar a sua marca para o público por meio do esporte. Se funciona para o Banco do Brasil, por que não funciona para as outras empresas, para as empresas privadas? Teria como a gente ter uma política de Estado para incentivar isso de uma forma mais efetiva? Muitas empresas que não investiam também estão começando a investir, ou passaram a investir, porque elas viram na lei de incentivo uma forma de exibição de suas marcas. Acontece que o dinheiro da lei de incentivo funciona da seguinte forma: é um dinheiro que ela não está desembolsando para investir no esporte, é um dinheiro que ela daria ao Estado. Indiretamente é o Estado que está investindo no esporte. Então, o Estado abrindo mão de um dinheiro que receberia e que poderia ser aplicado em saneamento, saúde, educação, segurança, etc. E que diz, não, esse dinheiro eu vou destinar ao esporte, da mesma forma que faz com a cultura. Para encerrar a nossa investigação sobre as formas de sobrevivência dos esportes olímpicos no Brasil, nós vamos falar agora sobre os clubes recreativos, que têm sido tradicionais formadores de campeões. A gente sai então de Brasília e vai para Belo Horizonte conhecer o Mackenzie Esporte Clube. Um pouco dessa história de clube formador e como ele consegue se manter. Teve sempre a ajuda de patrocínio ou é só o dinheiro dos sócios? Como que funciona isso no Mackenzie? Fazer o esporte nunca foi fácil para o Mackenzie. Hoje, de décadas para cá, que começou a entrar o patrocínio no clube. Mas antigamente, que houve história dos antigos, esses gestores do clube, eles mesmos que estouravam os uniformes, eles mesmos que compravam a bola, eles mesmos que ajudavam a fazer a piscina, ajudaram a fazer o ginásio. Então, quer dizer, a vida do clube, qual o Mackenzie, antigamente era mais difícil. A participação do Mackenzie em campeonatos profissionais depende da parceria com patrocinadores. Mas com as equipes de base é diferente. Seja com recursos do próprio clube, seja com patrocínios via leis de incentivo, o Mackenzie nunca deixa as equipes mirins, infantis e juvenis acabarem. Então o clube
é uma história formador, a Sheila, a Érica, outras grandes jogadoras foram formadas no Mackenzie. Então, a lei de incentivo ajuda muito. Nosso ginásio, é uniforme, é viagem, é arbitragem, isso facilita e onera menos a folha do clube, da onde podemos pegar o dinheiro associado e relocar nas reformas e no pagamento de salário dos nossos funcionários. No esporte, quando é um esporte especializado, temos que pagar salário, isso exatamente fica fora da alçada do clube, mesmo porque a lei de incentivo não propicia pagar salário de atletas. Hoje, por exemplo, estamos fazendo basquete, disputando o Campeonato Mineiro com a João Engenharia, das grandes empresas de ar-condicionado do estado de Minas Gerais e do Brasil também. Eles não estão só em Minas Gerais. É uma empresa séria, que gosta do esporte, que enxergou naquilo ali uma forma, talvez, de divulgar a sua marca ou de participar do esporte, onde dá mais uma força à empresa, cria uma imagem positiva, o esporte, a empresa. Joel, esse relacionamento da Jan com o Mackenzie e com o esporte profissional tem uma perspectiva de longo prazo? Para nós empresários, todo patrocínio que você faz, você tem que ter algum retorno. A gente, além do retorno institucional, a nossa marca, a gente espera ter algum retorno para crescer com o esporte brasileiro. Então, nossa meta é começar a investir na base agora, para que a gente retenha esses atletas para o próprio Mackenzie e, consequentemente, tenha um atleta formado aqui e que vá até o profissional aqui. E isso precisa de quê? De investimento contínuo em todas as etapas, desde a base.